Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Mais de 6 milhões de mortes relacionadas à Covid-19 foram oficialmente registradas no mundo desde o início da pandemia em 2020. Os números foram contabilizados pela agência France Press com base nos balanços oficiais. No total, mais de 6.585 pessoas morreram de Covid-19 no mundo. Mas o número de vítimas fatais nunca diminuiu tão rapidamente em uma semana desde a primavera de 2020. Nos últimos 7 dias foram registrados uma média de 7.170 óbitos por dia. Na semana anterior, a média foi de 8.706 óbitos por dia, o que representa uma queda de 18%. Após o pico da onda ligada à variante Ômicron, muito mais contagiosa, esse número está em declínio contínuo desde meados de fevereiro. A África é o continente em que foi detectada a maior queda no número de mortes nos últimos 7 dias, menos 44% em relação à semana anterior. A tendência dos balanços dos 3 países mais afetados pela pandemia também registrou queda. Estados Unidos, menos 31%, Brasil, menos 36% e Índia, menos 27%. Este balanço, que tem em conta os óbitos registrados pelas autoridades nacionais de saúde, representa apenas uma parte das mortes reais ligadas à Covid. A Organização Mundial da Saúde estima que, se for considerado o excesso de mortalidade direta e indiretamente relacionado à Covid-19, o balanço da pandemia pode ser 2 a 3 vezes superior ao registrado oficialmente. E olha só, a vacina da Pfizer-BioNTech, usada como reforço contra a Covid-19, aumenta o nível de anticorpos. Um estudo revelou que pessoas imunizadas com 2 doses de Coronavac e reforço subiu até 25 vezes a proteção. E naquelas que receberam AstraZeneca foi até 7 vezes maior. A redução da imunidade contra o coronavírus registrada 75 dias após a segunda dose das vacinas Coronavac e AstraZeneca pode ser revertida com reforço da Pfizer. De acordo com um estudo conduzido na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, os resultados foram publicados no Journal of Infection. A pesquisa foi realizada com 48 profissionais de saúde de hospitais e instituições regionais. Eles têm idade média de 30 anos para os vacinados com Coronavac e 40 anos para os que receberam a AstraZeneca. De acordo com a Fundação de Amparo, a pesquisa do Estado de São Paulo é de suma importância de a população tomar a 3ª dose, porque há um aumento significativo da resposta imunológica e celular, indicando maiores níveis de proteção. Até o dia 1º de março, o Brasil contava com 30,6% da população imunizada com a dose de reforço contra a Covid-19, que equivale a cerca de 65 milhões e 73 mil pessoas. Com a vacinação completa, 2 doses ou dose única, eram 73% dos brasileiros, que equivale a cerca de 155 milhões e 71 mil pessoas imunizadas, segundo o site Nosso Mundo em Dados, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Os resultados do grupo comprovam estudos já publicados por cientistas de Hong Kong e de universidades americanas. E falando sobre a guerra na Ucrânia, a União Europeia apresentou nesta terça-feira um plano para cortar as importações de gás da Rússia em 2/3 ainda neste ano. A estratégia prevê independência total dos combustíveis fósseis de Vladimir Putin bem antes de 2030 e acelera políticas de combate às mudanças climáticas. O bloco pretende quebrar a dependência com novos fornecedores, aumentando as reservas para o próximo inverno e acelerando esforços para ser mais eficiente em termos energéticos. Somos muito dependentes da Rússia para as nossas necessidades energéticas. Não é um mercado livre se existe um ator estatal disposto a manipulá-lo. A resposta a essa preocupação com nossa segurança está na energia renovável e na diversificação da oferta.
Em seu plano, a União Europeia pretende se tornar completamente independente do gás, petróleo e carvão russos até 2030. A Rússia fornece 40% das necessidades de gás do bloco. É difícil, muito difícil, mas é possível se estivermos dispostos a ir mais longe e mais rápido do que fizemos até agora. Cerca de 25% das necessidades de petróleo da Europa também são cobertas por petróleo bruto importado da Rússia. A dependência energética levou o bloco a rejeitar os pedidos insistentes da Ucrânia e dos Estados Unidos para sancionar severamente o setor de energia da Rússia pela invasão militar no território ucraniano. E o clima pode desempenhar um papel decisivo na invasão russa da Ucrânia, com a previsão da chegada de um fenômeno sazonal que transforma a terra firme em um lamaçal pouco favorável ao avanço de veículos militares. Acompanhe. Um fenômeno sazonal pode se tornar um grande aliado ucraniano na guerra desencadeada pela Rússia. A palavra russa, que significa tempo das estradas ruins, é uma realidade bem conhecida na Ucrânia, na Rússia e em Belarus. Nestes países, o aumento da temperatura e o derretimento da neve na primavera e as fortes chuvas do outono se traduzem 2 vezes ao ano em várias semanas de lama. Antes mesmo do início da Rasputitsa, as imagens de tanques e veículos militares russos atolados na Ucrânia já circulam nas redes sociais. O fenômeno acontece nas famosas terras negras da Ucrânia, um tipo de solo conhecido como Chernozem, responsáveis pela riqueza agrícola do país e das regiões russas vizinhas entre os rios Don e Volga. Um exemplo do efeito Rasputitsa ocorreu com as tropas de Napoleão, que sofreram a penosa experiência que atrasou sua retirada da Rússia no fim de 1812 e deixou os soldados expostos ao inverno rigoroso. E olha só que bacana, uma mansão chinesa de 200 anos no coração de Bangkok não é um lugar óbvio para uma escola de mergulho, mas é uma cidade que está demolindo implacavelmente seu patrimônio arquitetônico. Acompanhe. A família do instrutor de mergulho Ponsak Ponsachinda é dona do tradicional Sonrintai há 8 gerações, mas ele sobrevive em grande parte graças à sua decisão de transformar a mansão em uma academia de mergulho. Assim, em 2004, Ponsak instalou uma piscina de 4 metros de profundidade no pátio da mansão e já ensinou mais de 6 mil alunos a mergulharem. A escola de mergulho ajudou a pagar as contas de manutenção da propriedade, que Ponsak estima em até $25 mil por ano e explica que manter as contas em dia é uma luta. A sobrevivência do prédio, originalmente construído como casa e escritório para a empresa familiar que comercializa ninhos de pássaros com a China, é uma rara história de sucesso em uma cidade que abriga pouco sentimento ou proteções legais por joias arquitetônicas históricas. Para manter a história viva, o proprietário da mansão chinesa explica que não tem interesse em vender o imóvel, mesmo com limitações financeiras enfrentadas. Prefiro manter a casa em minhas mãos para não perdermos nossas raízes, então sempre que alguém entra me dando ofertas, a resposta é não. Simples assim, não importa quanto seja, declara Ponsak, proprietário da mansão chinesa. A lei tailandesa protege apenas propriedades com mais de 100 anos e há um entusiasmo político limitado para proteger a arquitetura antiga em prol do desenvolvimento lucrativo. Para famílias com propriedades históricas, os custos anuais de manutenção podem ser um grande passivo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 6h30 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.